você quer emagrecer e cuidar da sua saúde, você precisa entender sobre pico glicêmico. Eu vou te explicar de uma forma resumida para que você consiga aplicar no seu dia a dia. O carboidrato, ele é um polímero de glicose. O que é isso? É um monte de glicose agrupada, como se fosse um colarzinho de pérola, onde cada pérola é uma moléculazinha de açúcar. Então, quando a gente come esse carboidrato, chega todo esse carregamento de açúcar no nosso sangue. Ele chega muito rapidamente. Imagina uma linha. Você tem níveis estáveis de glicose, então quando você consome todo esse açúcar, ela sobe muito rapidamente. Então, o carboidrato é uma energia de rápida absorção. Quais são os exemplos de carboidratos? Batata, arroz, macarrão, pão, aveia, milho, ervilha, grão de bico. Quando chega todo esse carregamento de açúcar, o nosso querido pâncreas tem que produzir a insulina, que é um hormônio que vai pegar esse açúcar e guardar dentro das células. Então vai limpar a nossa corrente sanguínea, vai estabilizar os nossos níveis de açúcar. Até aí, tudo certo. Quando isso fica acontecendo por muito tempo, é como se o nosso pâncreas tivesse um burnout. Eu tenho, você tem? Não, mentira, não tem. Eu acho. Será que eu tenho? Então ele tem que produzir muita insulina, ele tem que estar ali produzindo, né, insulina toda hora, porque está entrando muito rapidamente, durante várias vezes no dia, um monte de glicose. Quem trabalha demais, geralmente adoece. Isso acontece com os órgãos do nosso corpo também. Então o nosso pâncreas começa a produzir uma insulina ineficiente. Então uma insulina que não consegue fazer o seu trabalho de forma eficiente. Ele não consegue pegar esse açúcar e guardar dentro das células, estocar em forma de gordura, pode ser estocado também no fígado, como esteatose hepática, pode acontecer um monte de outros problemas que não vêm ao caso. Começa a se instalar a resistência insulínica, a glicose, que é o açúcar vindo da alimentação, e a insulina, o hormônio que é para guardar esse açúcar dentro das células, começam a não se reconhecer. Então ele não consegue pegar ela pela mão e guardar dentro das células. Então o que acontece? Glicose alta no sangue, insulina alta no sangue. Quadro de resistência insulínica que precede um diabetes. Tem algum sintoma? Não. Então, o quadro de resistência insulínica geralmente a gente consegue ver com exames sanguíneos. Então, por isso que é importante a gente estar fazendo o nosso check-up anualmente. Quando o nosso pâncreas está lá, trabalhando que nem doido, fazendo esse monte de insulina para guardar todo esse açúcar vindo da alimentação, ele pode falhar. Então, ele pode parar de produzir insulina, que é o que faz o diabetes tipo 1, o diabetes insulino dependente, que a gente chama. Então, é o caso de ter que aplicar a insulina para sobreviver. No caso do diabetes tipo 2, é como se fosse um quadro de intolerância à glicose. Ele não digere muito bem, ele não consegue metabolizar muito bem a glicose vinda da alimentação. Então, a gente precisa traçar um plano específico. Se você não tem diabetes tipo 2, quer cuidar da sua saúde e, de repente, até emagrecer, pega essa dica. Sempre começa a comer pela proteína. Combina com a proteína, dá uma forradinha no estômago com a proteína, porque a proteína ela tem uma digestão mais lenta, ela não faz esse pico de glicose. Então ela vai dar uma lentificada, ela vai dar uma segurada no pico glicêmico do carboidrato. Quais são os exemplos de proteína? Todos os tipos de carne, ovo, whey, tem alguns iogurtes que já têm um teor maior de proteína, existem alguns queijos com teor maior de proteína. E não, feijão não é proteína, é grão. E como todo grão, é fonte de carboidrato.